Bem-vindos. Obrigada, Maico. A gente vai gravar a reunião, só para todos saberem que a gente vai fazer essa gravação para disponibilizar depois lá no YouTube, no canal do IEB, para quem não pôde estar aqui hoje com a gente. Não do meu. Vadila, acho que seu áudio funcionou. Então, gente, boa tarde a todas, a todos e a todos que estão aqui, que puderam vir hoje com a gente participar da nossa reunião. O objetivo dessa reunião de hoje é a gente fazer a divulgação do edital dos fitoterápicos, que imagino que a maioria de vocês já teve acesso, já deu uma lida. Então, a ideia hoje, a gente está com aqui a Cláudia do PNUD e aqui uma parte da equipe do IEB. A Cláudia do PNUD vai fazer essa apresentação para vocês do edital e depois a gente vai ter um momento ao final de tirar dúvidas. Então, eu peço que durante a apresentação dela, vocês anotem as dúvidas, tudo que surgir ou que vocês já leram, já tem alguma dúvida para ser esclarecida. Ao final, a gente vai abrir esse momento para vocês perguntarem, esclarecerem tudo que for necessário aí, para a gente ninguém sair daqui hoje com nenhuma dúvida, tá? Então, eu só queria mostrar um pouco para vocês, para quem ainda não está familiarizado com o Zoom. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Para quem não conhece ainda o Zoom, basicamente é para você falar ou ligar e desligar o microfone, é só apertar nesse microfone que vocês estão vendo aí na parte de baixo, é esse aqui. Para pedir, na hora de perguntar, a hora que a gente for abrir para as dúvidas, eu peço que vocês levantem a mão para a gente fazer a inscrição das pessoas, fazer uma ordem na hora de falar. Então, é só levantar a mãozinha que está aqui em reações. Vocês conseguem ver que tem uma mãozinha e você levanta a mãozinha e pede para falar. Para desligar e ligar a câmera também, é aqui, né, nessa câmera que vocês estão vendo abaixo. E eu vou pedir muita gente apareceu com o nome de Ariane, então, para a gente saber quem é, de onde vocês estão falando, seria interessante vocês renomearem os seus perfis, né? Então, para renomear, vocês vão em participantes, que está aqui abaixo, e aí vai abrir a janela dos participantes. Aí você teria que se achar, clicar nos 3 pontinhos e renomear, né? Para digitar o nome e a organização que vocês estão falando, para a gente saber de onde que cada um está vindo. E eu peço para vocês também utilizarem o chat para comunicar com a gente durante as apresentações e tudo, então o chat está aberto, tá? Eu só peço mesmo para quem puder, ou se apresentar no chat, né, falando, dando o nome completo, falando de onde está vindo, se quiser deixar um e-mail, telefone também, para a gente colocar na nossa lista de contatos também seria bom. E é isso, gente. Eu acho que o que eu tinha para passar aqui para vocês é isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, que se alguém tiver com dificuldade de renomear e quiser colocar aqui no chat, só que aí vai precisar abrir a câmera para a gente tentar identificar a pessoa, para a gente conseguir renomear, se não estiver conseguindo. E aí a gente pede para, se vocês conhecerem alguém que não pode estar aqui presente, para falar que depois a gente vai disponibilizar essa apresentação na íntegra lá no canal do YouTube do IEB, para quem puder acessar e ver e tirar as dúvidas. E ao final eu vou repassar de novo o canal de comunicação que a gente disponibilizou para vocês enviarem dúvidas, o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, para vocês também, durante essa abertura do edital, mandarem suas dúvidas e qualquer questionamento que vocês tenham. Então, não sei, Maria, se você quer dar um oi também, ou eu passo direto para a Cláudia. Eu acho que você já fez todas as... deu as boas-vindas para todo mundo. Vamos passar logo para a Cláudia, para a gente aproveitar ao máximo esse tempo que a gente tem aí, né? Tá? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou compartilhar, então, a tela. Vocês estão vendo minha tela? Sim, agora a apresentação, Cláudia. Tá. Tá a tela cheia, né? Isso.
Bom, então, antes de mais nada, boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas para todas e todos que estão aqui na reunião. Para a gente tem uma relevância muito grande essa participação, da mesma forma que o edital, né? Eu sou assessora técnica do PNUD, que é o responsável pela execução desse projeto. O projeto está dentro do Ministério do Meio Ambiente, né? Na Secretaria de Biodiversidade, e para nós é um prazer que vocês que tenham interesse em participar desse edital. Eu vou falar um pouquinho do projeto como um todo, para que vocês possam se situar onde que vocês estarão, né? As organizações selecionadas. Então, esse projeto é um projeto que ele tem a proposta do uso sustentável, acessível e inovador, de recursos da biodiversidade e do conhecimento tradicional associado. Então, o que significa isso? O projeto ele trabalha somente com plantas medicinais nativas brasileiras, nos biomas Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. E ele tem um componente muito grande, que é a questão da valorização do conhecimento tradicional, do conhecimento das raizeiras, né, dos conhecimentos que vocês possuem. E o propósito é que essas cadeias elas se transformem em fitoterápicos. Então, dentro disso, qual que seria o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é fortalecer o setor de fitoterápicos, né, como eu já tinha mencionado, com base no uso de espécies nativas brasileiras e de conhecimento tradicional, incentivando o acesso e a repartição de benefícios dos recursos genéticos de forma justa. Ou seja, toda a questão da valorização do conhecimento tradicional, né? Dentro disso, o projeto ele tem 3 grandes componentes. O primeiro deles diz respeito ao cultivo e extrativismo de plantas medicinais, que é dentro desse resultado que está esse edital. O segundo diz respeito ao desenvolvimento de novos produtos fitoterápicos. E o terceiro relaciona-se com a comercialização e a dispensação do SUS, ou seja, o projeto entende que é muito importante que os fitoterápicos eles sejam adotados e estejam disponíveis no SUS para a população como um todo. E daí, dentro disso, ele também tem algumas medidas, como a questão da formação dos prescritores, etc., né? Para que ele saia, muitas vezes, e possa entrar no SUS e um número maior de pessoas ter acesso. Então, dentro disso, qual que é o primeiro, o objetivo, vamos dizer assim, né? Com respeito ao cultivo e extrativismo de plantas medicinais, o propósito é fortalecer essas cadeias e fomentar vínculos com os mercados promissores. Então, a proposta é formar que os produtores de plantas medicinais, eles possam ter um vínculo maior, tanto com a indústria quanto com a pesquisa, para que isso possa significar uma melhoria na geração de renda desses grupos. Sobre o desenvolvimento de novos produtos fitoterápicos, o propósito é fortalecer as parcerias. E entre quem? Entre os centros de ciência e tecnologia, entre a indústria e as comunidades locais também. Então, o propósito é que possa existir uma interação maior e que as indústrias elas possam adquirir a matéria-prima diretamente de quem produz, e não, muitas vezes, passando por intermediários, que acaba que a gente observa muito, né? E o propósito é desenvolver produtos medicinais à base de plantas nativas brasileiras. O terceiro componente é toda a questão da discussão sobre os regulamentos para notificação, registro e licenciamento de fitoterápicos. Dentro disso, está tendo uma discussão inicial, que é também a questão da regularização dos remédios caseiros, né? Quem trabalha com remédios caseiros sabe que hoje não existe essa regularização na Anvisa. Então, isso também é um propósito, né? E daí também aquilo para o uso no SUS, como eu tinha mencionado. Então, eu vou falar um pouquinho do que esse edital o que ele vai significar para os beneficiários. E nesse ponto é interessante, se vocês puderem prestar um pouco atenção, porque a gente já teve outros 3 editais. E nos editais anteriores, a gente viu que muitas das propostas
que das ações que o projeto vai ter, elas estavam nas propostas, né? Então, é por isso que eu acho que é interessante vocês se atentarem para isso, né? Então, primeiro, é uma chamada pública, né? Que vai ter o lançamento do edital e a seleção de organizações do Cerrado. Serão selecionadas 4 organizações e a proposta é beneficiar pelo menos 200 produtores de plantas medicinais ou consumidores, produtores, né, ou que trabalham com essas plantas medicinais. A partir dessa chamada pública, vai ter uma implementação de fundos de doação junto aos selecionados. E esse valor que será na forma de doação é de aproximadamente R$270 mil. Depois disso, vai existir um plano de ação, e esse plano de ação vocês também vão mandar nessa proposta. Mas a ideia com esse valor de R$270 mil aproximadamente, podem ser feitas aquisição de maquinários, equipamentos, construção, né, a elaboração de benfeitorias ou melhoramento de benfeitorias, e também assessoria de planos de negócios e o que vocês quiserem, né, assim. Além disso, vai ter um processo de certificação. Então, nas propostas anteriores, muitas vieram com uma dessas propostas, que é a implementação de um plano de autocertificação agroecológica ou orgânica. Então, nesse período de 2 anos, o projeto prevê a questão de autocertificação ou a certificação agroecológica ou orgânica para os beneficiários. Esse outro ponto também é bem importante, se vocês puderem se atentar, que é a questão da formação. Então, todas as organizações vão receber formação em boas práticas de extrativismo e cultivo. Ou seja, no Cerrado, esse processo de formação vai ser com as espécies do Cerrado, né? E de forma mais detalhada com as espécies que foram, que as organizações trabalham. Então, vai ter um processo de formação que vai ser um curso bem interessante, de mais ou menos 40 horas, né? Uma semana, vamos dizer assim, de curso. Vai ter toda a questão de gestão de negócios e também de acesso de repartição de benefícios. E também vai ter o processo de assessoria jurídica para a legislação de acesso e de repartição de benefícios. Além disso, como vocês vão olhar na proposta, o projeto ele trabalha com um enfoque de gênero. Então, por exemplo, vai ter formação para as mulheres, existe uma pontuação maior para os grupos onde eles têm um número maior de mulheres, onde tem as mulheres que fazem a gestão da organização. Então, esse é uma outra formação que acabou não estando aí. Então, eu vou começar a falar agora um pouquinho. Esse edital está dividido em 2 perfis, né? O perfil 1, que vai selecionar 3 organizações, e o perfil 2, que vai selecionar uma organização. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses perfis, porque eu acho que facilita depois para a elaboração da proposta, né? Então, o perfil 1, ele tem o objetivo de selecionar até 3 organizações que devem ser compostas, né, que devem ter como associados os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais ou agricultores familiares. Então, é comum que provavelmente vai ter uma organização que vai ter os 3 grupos, não tem problema, ao contrário, né? Então, lá vai ter um ponto que vocês vão precisar assinalar quem que são os grupos, né? Então, os beneficiários são povos indígenas, povos e comunidades tradicionais ou agricultores familiares, que atuem no Cerrado. Então, esse é um outro ponto bem importante, porque precisa atuar no Cerrado. A gente teve propostas que foram enviadas para Caatinga, mas que o município e toda a ação estava no Cerrado, né? Foi ao contrário. Então, precisa estar, sim, no Cerrado. E de que forma deve atuar? Na produção sustentável, cultivo e extrativismo, ou beneficiamento e comercialização de plantas medicinais nativas ou seus derivados. Quais são essas plantas medicinais? Existe uma relação das 39 espécies que o projeto trabalha, que estão no anexo A.
a gente trabalha com 3 espécies, sendo que 2 delas estão na lista, mas a principal delas não está na lista, não tem problema. Desde que tenha uma que esteja no anexo, né? Que seja essa planta medicinal nativa, não tem problema nenhum. E para quem que está destinado, né? Qual que é o público-alvo? São organizações sociais sem fins lucrativos de direito privado, associação cooperativa ou outra organização de produtores que cultivem ou extraiam e comercializem plantas medicinais ou seus derivados no cerrado. Aqui a gente precisa colocar um ponto bem importante, que é o seguinte. Eu faço parte de uma cooperativa, certo? E a cooperativa vai enviar a proposta. E a cooperativa, ela faz o quê? Ela compra a favadanta, vamos dizer assim, de um grupo de produtores. Só que esses produtores que extraem a favadanta e que vendem para a cooperativa, eles não estão no quadro de associados. Então, nesse caso, essa organização não pode participar. Por quê? Porque necessariamente, para participar, os produtores, os extrativistas de plantas medicinais devem fazer parte dos associados da organização. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, a gente tem alguns que serão beneficiários, mas que eles não fazem parte da associação. Não tem problema. A gente entende que, majoritariamente, a maioria deve fazer parte. Mas se tiver algum que não faça parte, mas a maioria faz, da associação, não tem problema, pode participar. Um outro ponto que é bem importante com relação a esse perfil 1 é que as organizações devem necessariamente comercializar os produtos, comercializar seja o insumo, seja a planta medicinal in natura ou beneficiário. Então, para esse perfil, necessariamente é preciso que exista a comercialização. E essa comercialização, ela deve ocorrer sob regime formal e deve ser conhecida a natureza do comprador, que nesse caso pode ser o consumidor final, a indústria do setor de cosméticos, de processamento, de insumos farmacêuticos ou não farmacêuticos. Pode ser também a indústria alimentícia, ou ainda quando ele for destinado à exportação. O que significa isso? Eu vendo a minha sucupira para um intermediário, eu não tenho nenhuma forma de comercializar formal, não tenho nota fiscal, e também não sei quem ele é, eu não sei para quem ele vende. Então, nesse caso, não pode participar. Então, deve ser conhecida a natureza do comprador, ou seja, quem está comprando o meu produto sob o regime formal. E agora eu vou falar sobre os critérios de elegibilidade. Então, quais são... quando nós recebemos as propostas, o IEB vai fazer uma análise que é vinculada a esses critérios de elegibilidade para ver se todos esses itens, as organizações atendem a todos os itens. E quais seriam esses itens? Estar localizado no bioma do Cerrado, né? Então, o município precisa estar necessariamente no bioma do Cerrado, ter processo produtivo e atividade comercial relacionada a uma ou mais plantas medicinais. Então, aqui a gente tem 2 requisitos. O primeiro é que as plantas medicinais que a organização trabalha se encontrem no anexo A, e segundo é que necessariamente exista um processo de comercialização. Ter o cadastro nacional de pessoa jurídica, o CNPJ, em situação regular. Então, é preciso sim ter um CNPJ. Por quê? Porque todo o valor, todo o fundo de doação, ele vai ser destinado para a conta corrente, etc., desse CNPJ. A organização, e daí esse é um outro ponto que eu já tinha falado, que a organização proponente deve ser constituída pelos beneficiários diretos do projeto, ou seja, os povos indígenas, povos ou comunidades tradicionais ou agricultores familiares. E não serão aceitas propostas submetidas em nome de outras instituições que não têm como beneficiários como parte de sua composição. Então, muitas vezes,
a minha organização, eu tenho uma organização onde os beneficiários não fazem parte dela. Então, nesse caso, não pode participar, né? Devem ser submetidos todos os documentos que estão no item 8, que são os documentos obrigatórios. Deve submeter, no âmbito do presente edital, apenas uma proposta de projeto por organização, e a questão de outras pessoas jurídicas, né? Então, esse seria o perfil 1, aonde, de forma resumida, o que a gente pode dizer? É um perfil que vai selecionar 3 organizações que já comercializam plantas medicinais formalmente, né? Sendo que a gente conheça para quem que eles comercializam. Agora, o perfil 2. O perfil 2 tem como objetivo selecionar uma organização do Cerrado, de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais ou agricultores familiares, que atuem na produção, isso é, cultivo ou extrativismo, ou beneficiamento, ou comercialização de plantas medicinais ou os seus produtos derivados. Ou seja, pode ser aquela organização que está trabalhando com remédio caseiro, que prepara tintura, xarope, garrafada, pomada, óleo, creme, sabonete, né, que é muito comum. Então, essas organizações podem participar. Muitas dessas organizações, muitas vezes, trabalham com doação. Então, nesse caso, não existe essa questão da comercialização. Pode participar? Pode. Então, pode ter a comercialização ou não, certo? E também, se existirem algumas outras organizações que estão começando o cultivo de plantas medicinais. Nós temos uma organização onde a gente já fez alguns cursos, nós estamos muito interessados em começar a trabalhar com plantas medicinais, mas a gente ainda não está estruturado. Então, essas organizações se encaixariam no perfil 2. Então, quem que seriam essas organizações do perfil 2? A gente pensou muito naquelas organizações, nos grupos de mulheres, no que vocês chamam de farmacinhas, né? Que trabalham já com os remédios caseiros, com xaropes, etc. Então, seriam organizações sociais, sem fins lucrativos e de direito privado, né? Como farmácia comunitária, horto medicinal, organização de produtor, grupos de mulheres e outras formas de associação, cooperativa ou demais grupos, organizados e que tenham no seu quadro de sócios, né, ou de participantes, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, e que também atuem no Cerrado. Então, nesse perfil 2, como eu já tinha falado, não tem a obrigatoriedade de que ocorra a comercialização dos produtos, seja de plantas medicinais, seja dos produtos derivados, no âmbito do perfil da organização elegível. Então, nesse caso, o perfil 2 não precisa ter o processo de comercialização. Quais seriam os critérios de elegibilidade? Basicamente, os que a gente já mencionou, que é, primeiro, estar localizado no Cerrado, né? Ter processo produtivo e atividade comercial relacionada a uma ou mais plantas medicinais, daquelas que estão no anexo A, ter cadastro do CNPJ em situação regular. A organização deve ser constituída pelos beneficiários diretos do projeto, e até existia um caso, que era um caso do Cerrado, onde existia uma organização, mas que os participantes não faziam parte daquela organização. Então, nesse caso, não pode. Um outro exemplo muito comum que a gente viu em várias situações. Eu faço parte de uma organização não governamental, de uma ONG, que ela apoia, que ela presta apoio para a organização, mas no seu quadro de sócios, os beneficiários não fazem parte. Então, nesse caso, ela também não poderia participar, né? Todos os documentos do item 8 devem ser submetidos, né? Devem ser entregues esses documentos, e também deve submeter somente uma proposta do projeto por organização. Então, só uma proposta pode ser aceita. No caso do Cerrado, a gente não vai ter mais não vai ter esse problema, né? É que nos outros existia esse problema de apresentar mais de uma proposta por edital.
Então, o período de inscrição vai do dia 3 de outubro, né, que teve início semana passada, e vai até o dia 23 de outubro, às 11h59. É no domingo, né, então a gente se optou por deixar esse período maior, para que, às vezes, né, a gente deixa para a última hora, uma série de questões, então, até no domingo, né? E a ideia da publicação do resultado já é no dia 27 de outubro. Então, a proposta é nós lançarmos, né, que o resultado, né, o IEB vai publicar o edital já no dia 27 de outubro. De antemão, eu já falo que dentro do edital, a gente pede para que vocês indiquem pelo menos 2 pessoas. Por quê? Porque na semana do 7 de novembro, vai acontecer uma reunião em Brasília, onde vão estar todos os selecionados, até nos editais anteriores, e como vai ser pouco tempo, e a gente tem uma série de documentos para preparar, então a gente já pediu, se vocês puderem fazer a gentileza, de indicar o nome de 2 pessoas que poderiam ir até Brasília, para participar dessa reunião. Logicamente, todas as despesas serão pagas pelo projeto. E essa reunião vai acontecer em Brasília na semana do 7 de novembro. Então, agora, eu vou falar um pouquinho sobre informações gerais do edital, que a gente acha que essas informações elas serão bastante úteis no momento em que vocês forem preparar a proposta, né? Então, os valores disponíveis para subvenção são valores de até R$ 271.450 reais. Então, é importante não ultrapassar esse valor, né? Porque o projeto pode apoiar somente com esse valor. E esses recursos não serão reembolsáveis, né? São doação. O prazo de execução do projeto, ele é um prazo de aproximadamente 2 anos, então, a proposta é que seja finalizado até dezembro de 2024. E quais seriam os itens financiáveis, né? Aquisição de equipamento, serviço, melhoria de infraestrutura, outras finalidades relacionadas à produção sustentável, o cultivo e o extrativismo. Também a questão de beneficiamento ou comercialização de plantas medicinais nativas ou seus derivados. Então, pode ser todos esses aspectos que vão ser utilizados para a elaboração da proposta, para o plano de ação. Tem um item que muitos perguntaram, por exemplo, dentro do processo de apoio, né, para a elaboração, eu posso considerar dentro do projeto custos para a elaboração da proposta? Infelizmente, não, porque a gente entende que esse processo ele ocorreu antes do projeto, né? Então, toda essa questão dos honorários para a elaboração da proposta, eles não podem ser incluídos, eles não serão itens financiáveis. Quais que são os itens não financiáveis? Qualquer despesa, bem ou serviço que não seja considerada como custo para a realização das atividades da proposta, que não esteja compatível com os objetivos do projeto. Por exemplo, um pagamento de uma dívida antiga, né? Ela não tem relação com o projeto. Da mesma forma que a questão de contas rotineiras da entidade, né? Ou a compra de um imóvel, processos de custos com regularização ou legalização de cooperativa, etc. Então, esses também não podem entrar, né? Então, na verdade, os itens não financiáveis são aquelas despesas que elas não vão ser utilizadas na proposta que vocês vão enviar. Como que vocês podem se inscrever, né? Para dúvidas, por exemplo, né? Vocês podem mandar o e-mail para cerrado@ieb.org.br, da mesma forma que vai ser para esse e-mail que vocês vão enviar as propostas, né? As propostas também, elas vão para esse e-mail. Depois, qualquer coisa, a Ariane me corrige se eu estiver falando alguma coisa
se eu me equivoquei, né? Mas a princípio é isso. E existe um telefone de WhatsApp, que é esse número que está na tela. Esse número, vocês podem tirar dúvidas de segunda a sexta-feira, das 10 às 6 da tarde, né? Praticamente o dia inteiro. E eles se comprometem, né? O IEB se compromete em responder até 24 horas depois que a dúvida foi enviada. E o que vocês devem enviar, né? O formulário de inscrição do projeto que está no anexo B. Então, é esse o que a gente vai precisar. E o que significa isso? Tem que ter o CNPJ em situação regular, o estatuto social e a cópia simples da ata de criação da entidade, né? A cópia da ata de eleição e a posse da diretoria atual, cópia do CPF e do RG dos representantes da administração proponente. E esse é um item muito importante, que é a declaração dos representantes legais sobre a ciência e anuência dos demais integrantes da organização sobre a submissão da proposta. O que significa? Nas propostas anteriores, a gente recebeu muitas propostas onde essa carta, essa declaração, o representante legal, ou seja, o presidente da associação X, ele dizia que ele estava ciente e ele dava anuência para submeter a proposta. Não é ele que vai dar anuência, são os participantes, os integrantes da organização. Então, só ter um pouco esse cuidado, né? Que essa declaração, quem vai mandar a declaração é o presidente, o representante legal da organização. Mas essa anuência, ela deve ser que os demais participantes estão de acordo com o envio da proposta. A certidão negativa de débitos relativos tanto aos tributos federais como à dívida ativa da União, e o formulário de inscrição do projeto, que deve estar devidamente preenchido com a proposta, né, do projeto, e cujo orçamento não deve passar dos 271 mil, como a gente já tinha falado. Como que vão se dar os critérios de avaliação e classificação da proposta? Então, o primeiro é a análise da habilitação, que é a primeira fase, que é aquilo que eu mencionei, que são os critérios gerais de habilitação ou os critérios de elegibilidade, que era estar no cerrado, que a organização tem aqueles participantes, aquilo que a gente leu no início, né? E na fase 2, é uma fase de avaliação técnica e classificação da proposta. Então, nessa fase, tem vários itens lá, por exemplo, se a organização ela tem um número maior de pessoas, a pontuação dela vai ser maior, né? Se ela tem um grupo maior de mulheres, um percentual maior de mulheres, ela também vai ter uma outra pontuação. E, da mesma forma, é preciso que esteja o anexo B, que é a proposta. Né? Então, esses itens como número de participantes mulheres, qual que é o produto que vendem, etc., representa 60% das notas, vamos dizer assim, né, da proposta, e 40% diz respeito à proposta em si. E eu vou colocar aqui alguns itens já para finalizar, sobre o que seria muito interessante que vocês considerassem quando fossem elaborar a proposta, né? Porque esses itens são itens que o projeto tem um cuidado especial, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro seria a questão da importância socioambiental do projeto proposto. Então, e daí dentro disso, dois critérios, né? A questão da valorização e da transmissão do conhecimento tradicional associado e o uso sustentável dos recursos naturais locais. Então, isso, se vocês, as organizações que têm esse cuidado, né, se puderem detalhar isso. Com relação à questão da descrição clara do problema. Normalmente, quando a gente elabora uma proposta, a gente elabora essa proposta para solucionar um problema, né? Então, a gente tenta solucionar um determinado problema que pode ser minimizado
com a proposta, que vai ser o plano de ação. Então, se vocês puderem ser bastante claros com relação a isso, e a apresentação de soluções viáveis e coerentes de acordo com os resultados desejados, né? De acordo com o que se espera. Um outro ponto é o impacto do projeto na geração de benefício social e econômico para os integrantes da organização. Então, qual vai ser o impacto que esse projeto vai ter, né? E, finalmente, fazer uma relação, isso é bem importante, relacionar com outras atividades que já estão em andamento. Por que a gente entende que isso é muito importante, da mesma forma que estratégias de continuidade das ações implementadas após o término do projeto? Porque na medida que as organizações elas já têm uma rede de apoio, ou vocês têm algumas propostas já em andamento, isso significa que, após os 2 anos, em dezembro de 2024, quando o projeto finalizar as ações, a chance que as ações propostas elas tenham continuidade, ela é muito maior do que se não acontecesse, né? E a gente entende também que isso vai ser, essa chance ela é maior a partir do momento que existe uma articulação local com autoridades governamentais, outros grupos da sociedade civil e o setor privado. Ou seja, a partir do momento que eu possa ter uma relação com outras organizações, né? Que não o EB, o PNUD ou o MMA. Então, seria isso. Deixa eu parar de compartilhar. Conseguiu, Cláudia? Acho que é stop share. Isso, se aparecesse o stop share aqui. Agora foi. Agora foi. Foi. Bom, obrigada, Cláudia, aí, pela sua apresentação. Pessoal, então a gente agora... Parou de compartilhar ou ainda não? Parou. Ah, tá. Parou. Parou. Você finalizou, Cláudia? Finalizei. Obrigada, gente. Desculpa se eu me demorei muito. Não, que isso. Obrigada, Cláudia, pela explanação. Então, agora a gente abre, pessoal, para as dúvidas, né, que vocês têm aí. O Fernando é o primeiro, já levantou a mão, e eu peço para quem for, né, para quem quiser abrir o microfone e falar também, levantar a mão, que a gente vai fazendo aqui a ordem de inscrição. E para quem ainda está com o nome de Ariane aí, se quiser se identificar, abrir a câmera e botar o nome aqui no chat, a gente vai tentando renomear vocês para a gente saber quem vocês são e qual organização vocês estão representando. Vai, Fernando. Boa tarde, obrigado aí pelas explicações. Eu queria tirar uma dúvida, é o seguinte, nós, da Fundação Pro Natureza, nós trabalhamos apoiando uma organização em um projeto no Jalapão, uma organização de comunidades quilombolas. E eles agora que estão, vamos dizer assim, iniciando, né, e trabalhando com algumas, vamos dizer assim, iniciativas com plantas medicinais. Mas a gente já teve uma experiência nesse projeto, né, de comercialização de fava danta. Foi uma experiência, inclusive, que gerou um pagamento, nota fiscal, etc. Minha pergunta seria a de que isso já credencia a organização para poder apresentar um projeto nesse edital, ou a gente teria que ter, vamos dizer assim, tempo, prática, estrada, vamos dizer assim, na questão das plantas medicinais. Existem também outras iniciativas, também na mesma região, né, com o óleo de copaíba, com a farinha de jatobá. Então, minha pergunta é essa, você tem que ter um tempo de atuação com as plantas medicinais, ou se você tem uma iniciativa, mesmo que considerada isolada, mas tem interesse em desenvolver essa iniciativa, a gente poderia, vamos dizer assim, entrar nesse edital. A organização, né, a AKPPM, que é a organização de lá do Tocantins, eu não estou falando da Funatura. A gente só atua, né, num projeto do ISPN com eles, mas nós não iríamos apresentar a proposta como proponente, evidentemente a organização que iria apresentar. Tem CNPJ, etc. A gente talvez apoie, assim, do ponto de vista técnico, né? Mas não a Funatura vai escrever a proposta, só deixando claro isso. Obrigado. Posso responder?
O que acontece? Fernando, não existe, dentro do edital, não existe nenhum requisito, isso a gente até chegou a discutir, né, sobre essa questão, então não existe nenhum, a organização, ela deve ter 5 anos, 6 anos, 10 anos, não existe essa questão dessa necessidade de já estar atuando há X anos, né, então esse é um ponto. Um ponto, sim, daí você esclareceu, que é que a organização, no caso a CPPM, que você falou, né, ela é formada pelos, eu entendo que ela é formada pelos produtores, pelos extrativistas, etc., né, não a Funatura. Então, ela pode participar sem nenhum problema. Com relação a esse outro item que você mencionou, talvez vocês precisem ler o edital para identificar se vocês se enquadram no perfil 1 ou perfil 2. Por quê? O perfil 1, a proposta são aquelas organizações que já, que já comercializam, né? Você falou que já houve uma questão de um processo de comercialização formal, né? Então, a princípio, eu entenderia que talvez vocês já façam parte desse grupo 1, mas vocês precisam analisar com mais detalhes, né? Qualquer dúvida, a gente está à disposição para sanar, para conversar junto, para identificar juntos, né? Sem nenhum problema. Mais alguma questão? Respondi. Sim, está respondida. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado. Só acrescentando, Fernando, que é importante que vocês também prestem atenção naquela lista, né, do anexo A das espécies. Isso. Porque tem as espécies que são prioritárias, que elas têm que estar, e, claro, outras que a organização trabalhe. Mas aquelas do anexo A precisam, alguma, né? Pelo menos uma precisa ser o foco do projeto também. Ok, Ariane, bem lembrado. Acho que era a Favadanta que você mencionou, né? Favadanta tá. Bom, Paulo. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui. Meu nome é Paula Martins, eu sou professora da UNB, né? Acompanho algumas instituições e também povos tradicionais, e esse edital ele vem numa excelente hora, né? Eu tenho algumas dúvidas, Cláudia, dentro da sua fala. A Ariane acabou de responder a uma dúvida que eu tinha, que era com relação às espécies, né? Nós precisamos ter a indicação de um daqueles nomes, porque dentro do bioma cerrado, só 2 são cultivadas, as outras todas são silvestres, então se trata de extrativismo, né? E aqui nós temos muitas associações e cooperativas de produtores que trabalham com espécies diversas do cerrado e que vão muito bem aqui, não é? Então, no caso do Xambá e da outra, não me lembro agora, está tudo bem, mas neste caso, a gente submetendo a este edital, porque o nosso bioma é o cerrado, podemos incluir, além dessas, outras também que seriam de potencial, e isso incorre uma perda de avaliação, ou podemos acrescentá-las, Cláudia? Não, de forma nenhuma. Até, eu vou explicar um contexto um pouco para você entender, Paula. Inicialmente, o projeto ele tinha uma relação de 120 espécies, né? Foi feito um refinamento dessa lista, que ela foi feita, foi proposta uma metodologia aonde se identificou quais eram as mais promissoras. Foram conversados com diversos grupos, desde produtores, extrativistas, pesquisadores, laboratórios, indústria, né? E que daí se chegou a essa relação de 39 espécies. E daí dentro disso, como essas são as espécies consideradas promissoras, é importante que pelo menos uma delas esteja, mas de forma nenhuma. Até tem eu não lembro se é um critério ou não, mas aqueles que trabalham com mais espécies é muito melhor, porque você reduz risco, né? Tem uma diversidade maior de renda, então tudo ao contrário, né? É muito bem visto se trabalha com mais de uma espécie. Tá. Uma outra dúvida que eu tive é principalmente com relação ao perfil 2, que não existe a obrigatoriedade da comercialização. Se vocês vão ajudar, enquanto MAPA e o próprio PNUD,
nessa comercialização ou nesse referencial para as indústrias ou para potenciais consumidores? Como é que fica isso? Existe essa questão, uma das propostas, né, ali dentro do resultado 1, é melhorar essa questão dessa articulação, né? Então, essa articulação, ela se entende que ela vem de diversas formas. Uma delas, sim, é a questão com a indústria, né? Mas também uma articulação para melhorar o uso através do SUS, né? Através da inserção desses medicamentos no SUS também. Mas existe toda uma proposta e até uma proposta que é a questão da repartição de benefícios, né? Do acesso de repartição de benefícios, que os beneficiários, para ser feito com a indústria, etc., que eles vão ter até a assessoria jurídica também. Então, isso sim é uma atividade prevista no projeto como durante esses 2 anos. Será que fui eu que congelei? Não, acho que a Paula... Me desculpe. Não, eu fechei a minha câmera porque a minha internet está muito instável, ficou cortando a sua fala, vocês me desculpem, eu vou ficar com a câmera fechada, porque daí eu não perco o áudio. Tá, porque o grande problema é esse, né, Cláudia? A gente ter todo um investimento em produção e beneficiamento e depois a gente não ter o escoamento dessa produção, né? Isso é muito frustrante para o produtor bem, enfim. Tá, eu tenho uma outra pergunta, que vocês falam no edital de assessoria, né? Assessoria tanto da certificação agroecológica, para os que já tenham, tanto melhor, para aqueles que não tenham, eu gostaria de saber como, e essa assessoria para o plano de ação, o desenvolvimento desse plano de trabalho. Vocês têm já um cronograma de quando isso vai começar, como é que seria isso? Para a gente dar esse feedback para as associações, né? Então, esse processo, ele é um processo que vai acontecer todo no período de 2 anos. Como que vão ser as atividades a partir do momento que as organizações forem selecionadas, né, Paula? A primeira atividade é essa reunião em Brasília, que vai ser uma troca de experiência, vamos dizer assim, entre as organizações selecionadas, que a gente entende que vai ser um momento muito rico, muito único, né? E depois disso vai ter o que a gente chama de diagnóstico participativo. Então, o IEB vai até a organização e, por meio de reuniões, vai ser detalhado, vamos dizer assim, a proposta que foi enviada. Então, e a ideia é que nessa reunião não estejam somente os beneficiários, mas também aquela rede de apoio. Se o município tem uma assistência técnica, que participem os técnicos, se ele tem uma rede de apoio, alguma organização que apoia, que eles também participem, para que seja esse refinamento, vamos dizer assim. Isso está previsto para acontecer 2 a 3 meses após o lançamento do edital. A partir daí vai ter início o acompanhamento desse plano de ação. Então, cada organização que foi selecionada, ela vai ter um plano de ação específico e a assessoria vai ser para isso. Esse é um ponto com relação ao plano de ação. O outro é com relação ao processo de certificação, né? Então, tem alguns que provavelmente vão escolher fazer uma autocertificação, que é um processo mais coletivo, mas existe também aqueles que podem optar pela certificadora, né? Então, isso vai depender também, vai ser definido em cada uma das organizações. Mas essa assessoria ela vai acontecer durante 2 anos, já após o início quando for definido o plano de ação. Um outro processo que vai ter é a questão da formação, né, que seriam os cursos, né, o curso de gestão de negócios, o curso de boas práticas, toda a questão da formação em gênero específico para as mulheres. Então, vamos dizer assim, saindo edital em outubro, vamos dizer que fevereiro, março começa esse processo de assessoria. Perfeito. Uma última pergunta, Cláudia, a questão do controle de qualidade, ela vai ficar por
garantia do produtor, vocês vão auxiliar nessa questão, porque eu estou vendo que vai ter, né, toda essa capacitação e vão existir instituições que vão amparar essa questão do controle de qualidade, do beneficiamento, como é que vai ser isso? Isso daí vai ser definido dentro do plano de ação, né? Por exemplo, o projeto ele prevê essa assessoria para o plano de ação, mas ele não prevê uma assessoria para a questão do controle de qualidade do beneficiamento. Ele vai dar essa formação. Eventualmente, se a organização entende que isso é relevante, ela pode considerar isso na proposta, né? Para ter um acompanhamento mais detalhado. Perfeito. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos. Obrigada, Paula. Carol e Luciana estão com a mão levantada. Oi, boa tarde. Nós somos do movimento comunitário aqui do Jardim Botânica. Nós recentemente estamos desenvolvendo um projeto, né, nessa parte de plantas medicinais, como produção, doação e ensino à comunidade como fazer a utilização, né, das plantas. A minha dúvida é em relação à proposta. Ainda não consegui dar uma olhada no edital, tomei conhecimento hoje. Mas geralmente quando a gente participa dessas propostas, a gente já tem que fazer o envio dos orçamentos. Para essa primeira etapa, já vai ser obrigado o envio dos orçamentos ou não? Não, você não precisa, você vai ter que orçar, né, para dizer de que forma você vai alocar, mas não é necessário aquilo, eu imagino que você esteja falando daquilo de 3 orçamentos, né? Sim. Não é necessário, nesse momento não. Então, era só essa mesmo, minha pergunta. Obrigada. Eu agradeço. Complementando, Carol, lá quando você olha o formulário da proposta, ao final tem um modelo de orçamento lá, que vocês... É bem simples, nada muito trabalhoso, então é só mesmo para cada objetivo vocês orçarem lá nas rubricas o valor que vocês vão... Então é bem simples, assim, né? Nada você precisa levantar muitos orçamentos. Tá bom, obrigada. A próxima é a Ariane, mas eu sei que você não é a Ariane, então ia ser bom você dizer o seu nome e se apresentar, falar quem você está representando. A gente vai aproveitar e vai te renomear aqui. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudia, Ariane. Eu faço parte, represento a comunidade quilombola do Cedro, aqui em Goiás, sou professora de Direito Ambiental e trabalho com essa comunidade. É uma comunidade fundada desde 1850, ela trabalha com saberes, né, repassando de geração em geração, e tem um centro de plantas medicinais do Cerrado. E aí, a minha dúvida é a seguinte, você falou sobre infraestrutura, e o centro de plantas, ele está precisando de uma reforma, porque esses beneficiamentos, porque a comunidade é uma comunidade de 500 quilombolas, as mulheres trabalham, tem um grupo grande de mulheres, e vão ao cerrado, eles, né, fazem o extrativismo das espécies, né, de propriedades medicinais do cerrado, levam para esse centro de plantas medicinais, e é um grupo de mulheres que trabalham, claro, tem jovens, tem idosos, enfim, mas a minha dúvida se esse recurso ele poderá ser utilizado para essa reforma, o telhado, enfim, tem situações de estruturas que estão precisando com urgência. Uhum. Nós já temos uma larga experiência, tivemos um projeto já trabalhamos 2 anos com o DGM, já concluímos com sucesso total, e fizemos esse projeto, né, isolamos nascentes, para quê? Para preservar essas nativas do Cerrado. Então, assim, a comunidade, ela é uma associação, né? Já é uma associação que já tem um tempo já, que ela foi composta pelos quilombolas, a diretoria é formada pelos quilombolas, e eles trabalham.
nesse projeto, quando nós executamos um projeto, é a comunidade toda ali trabalhando, jovens, idosos, mulheres, enfim. Então, minha dúvida é se esse recurso poderá ser usado, porque estamos necessitando de uma reforma do Centro de Plantas Medicinais do Cerrado. É em Mineiros, está dentro do Cerrado, totalmente dentro do Cerrado, e estamos, assim, dentro de uma fronteira agrícola ali, né? E aí ela é fundada, ela foi reconhecida pela Fundação Palmares e também ela foi tombada. O Chico Moleque, que é o ex-escravo que fundou, ele tinha 1.066 alqueires. Depois, com o tempo, desde 1850, passando o conhecimento de geração em geração, esse saber, depois, hoje, só temos 156 alqueires tombados, né? E que podemos trabalhar, e assim, com problemas de fronteira agrícola. Então, nós precisamos de um viveiro para que essas espécies perpetuem, né, essa perpetuação do saber singular dessa etnia, e precisamos fazer uma reforma da parte estrutural mesmo do Centro de Plantas. Cláudia, só antes de você começar, eu queria pegar o nome dela, que eu acho que eu não peguei seu nome, desculpa, você se apresentou, mas eu não peguei o seu nome. Meu nome é Jaqueline Oliveira, Jaqueline J.S. Oliveira, melhor Jaqueline Oliveira, que é mais, né? Tá bom. Não, só para eu te renomear aqui, Jaqueline, obrigada. Vai, Cláudia, desculpa. Jaqueline, entra nos itens financiáveis, e até tem um item ali que é melhoria de infraestrutura. Então, no caso... eu vi. Vocês ficam bem dentro disso, né? Dessa melhoria de infraestrutura. Eu conheço a iniciativa de vocês, é muito conhecida, acho que é Lucili Pio, né? Sim, a Lucili Pio, é muito conhecida, né, no Cerrado, essa iniciativa. Ela entra dentro disso, sim. Ai, que ótimo. Perfeito, então, Cláudio, muito bem. Eu anotei tudo aqui, foi bem produtiva a sua fala aí, explicou bastante as dúvidas, e aí a comunidade está pronta aí para poder submeter essa proposta, tá? Qualquer dúvida, está todo mundo à disposição. Eu estou tendo dificuldade, quando eu vou acessar o edital, eu não estou conseguindo abrir os anexos. Eu não sei se é um problema. Tem como vocês encaminharem no e-mail? Porque eu entro lá no site ou naquele link, eu não estou conseguindo acessar. Eu não sei se é um problema Eu não sei, você não é a primeira pessoa que relata isso para a gente testou os links, aparentemente estão todos funcionando, Jaqueline, mas escreve um e-mail para a gente, eu já mandei, a gente já recebeu alguns e-mails solicitando os arquivos do edital, aí a gente manda pelo e-mail, vou deixar aqui no chat o e-mail e você pode solicitar para a gente, tá, por favor. Tá, ok, muito obrigada, Ariane, muito obrigada, Cláudia. Obrigada. E boa tarde a todos os participantes. Obrigada, Jaqueline. Então, agora a Daniela e a Maria Luísa que estão escritas. Boa tarde. É até sobre infraestrutura também, né? Acho que já até respondeu um pouco. Ela disse que para a questão de reforma, mas no nosso caso, o que a gente queria perguntar? Para instalação de viveiro também, se realmente pode, né? Comprar enxada, tela, tudo mais que for para melhoria de alguns e construção de outros. E também se esse dinheiro pode ser para pagamento desses produtores rurais que produzem, né? E para produzir mais também. Então, no caso, para comprar coisa para viver, para pagar funcionário para viver, e também para compra de utensílios, tipo vidro, né, para fazer as coisas, para fazer garrafada, para fazer tintura, que mais? Pomadas, né, os ungüentos, né, se a gente... Ele entra sim, Daniela.
Ele entra toda essa questão de infraestrutura e até a estrutura que vocês vão precisar para produzir, né? Então, entra desde, por exemplo, destilador, já vi, assim, centrífuga, né? Já mencionaram isso, né? Em outras propostas, a questão da vidraria também já foi mencionada. Com relação à questão que você mencionou, acho que de pessoal, o que pode... você vai precisar melhorar a infraestrutura ou você vai construir o viveiro, certo? Então, As duas coisas. Porque no isso, caso, mas um mais de exemplo. Para construir o viveiro, você vai precisar de uma pessoa que vai construir esse viveiro. Ok, pode ser considerado isso dentro da mão de obra. Ou eu vou fazer uma peça, um local para manipulação das plantas medicinais. Ok, eu vou precisar de um pedreiro, de um encanador, de um eletricista, ok, sim, né? O que o projeto não vai financiar é o produtor para ele plantar, para ele cultivar a planta medicinal. Nesse caso, não, entendeu? Ele não vai pagar o salário, eventualmente, para ele fazer o cultivo ou fazer a extração. Entendi. No caso, nem extração também, no caso, nada, só para mão de obra, no caso de, que nem se falou, de construção de viveiro ou de reparo na sala, igual é o caso da outra colega que perguntou. Isso, exatamente. Porque isso está vinculado ao processo produtivo, né? E se entende que o projeto ele vai apoiar esse processo produtivo para a formação e para que isso continue. E não remunerar essa pessoa agora, que daí você... como que vai ser lá para frente, né? O projeto ele tem um processo diferenciado, que é trabalhar com a formação. Né? E não a remuneração da pessoa. Formação da pessoa e não remuneração da pessoa. E no caso do trabalho que já tem aqui também, se quiser ampliar, né, para a gente fornecer cursos para a comunidade, gratuito, mas que a gente coloque alguma quantia para quem está ministrando esses cursos daqui das comunidades, né, da pastoral e tudo, essas pessoas podem receber para ministrar curso para a comunidade? Pode incluir? Podem. O que tem que ter cuidado, Daniela, é que... E daí, depois, isso, eventualmente, vai ser ajustado dentro do plano de ação, né? Mas o que acontece? O projeto prevê esse processo de formação. Então, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, o projeto, talvez, né, que vocês pensem, o projeto vai trabalhar nisso e, eventualmente, depois, eles podem atuar como multiplicadores para outros. É isso, né? Sim. Sim. Pode colocar, né? Mais alguma, dona? Acho que, por enquanto, é só. Qualquer dúvida, nós comunicamos. Eu vi que tinha uma pergunta no chat. Isso, tem uma pergunta aqui da Thaís, que ela pergunta: a comercialização de plantas para o perfil 1 só é válida se ela já acontece formalmente? Venda direta para o consumidor em feiras é considerado? Ela só acontece dentro desse caso, né? Ele tem que ser necessariamente formal, né? Por nota fiscal, etc. A gente entende que talvez o processo de comercialização nas feiras, ele entraria no perfil 2, daí no caso. Ok. Thaís, você disse que seu microfone não está funcionando, né? Se você achou que respondeu, se puder dar um ok para a gente aqui no chat. Fernando está inscrito também. Uma última pergunta que eu queria fazer. Entendo que o edital, né, ele quer, vamos dizer assim, privilegiar ou beneficiar as organizações que efetivamente trabalham, né, com as plantas medicinais. Mas, assim, eu fiquei um pouco sem entender, já li o edital e não vi nenhuma chance de parcerias. Não poderia ter, pelo menos, parcerias nesse edital? Não estou falando de proponente. O proponente seria a organização que se enquadre e que efetivamente trabalha com as plantas medicinais. Mas a organização não pode ter parceiros, sejam eles quais forem, se for do interesse dela, claro, né? E se eles puderem contribuir. Essa é a minha pergunta.
Tem sim, está previsto, até tem uma questão de pontuação que ele privilegia quem já tem essas parcerias, né, dentro do processo de... porque é aquilo que a gente até comentou, né? Se você tem um processo de parceria, etc., você tem uma chance maior de ter continuidade. Então, isso sim. Com relação a essa questão do processo de comercialização, é uma discussão muito antiga, sabe, Fernando? Por quê? Porque a concepção do projeto, ela aconteceu dessa forma. Então, nenhum dos que estão hoje participaram do processo de concepção do projeto. Então, ele já vem com essa proposta de privilegiar quem já comercializa. Obrigado. Obrigada. Pessoal, mais alguém teria questões, dúvidas? A Hebe pergunta aqui se o coletivo de pessoas que já fazem a prática da extração e processamento das plantas medicinais ainda não estiver com o CNPJ regularmente inscrito, poderia ser criada uma MEI que pode ser mais rápido do que a criação de um CNPJ? Essa questão a gente nunca teve, né? Eu não sei, eu entendo que a MEI, ela vai ter um CNPJ, né? A MEI teria um CNPJ, sim. Daí eu pergunto o seguinte, para a MEI, ela ter o CNPJ, isso impede a questão da doação? Não, né? Dos valores, porque a MEI tem... Mas eu acho que não, né? Se puder mandar essa pergunta, e daí eu posso averiguar com outros, eu entendo que não teria problema, mas a gente nunca chegou a discutir se poderia ser uma MEI ou não, né? Mas daí, no caso, vai ser uma associação. Deixa eu só te responder, eu já sei que não pode, sabe por quê? É 80 mil o máximo por ano que pode entrar na conta de uma MEI. Então não. Então, essa que era a minha dúvida. Eu ia falar justamente isso, da questão do impedimento do MEI ter esse valor, né? Que não pode ultrapassar. E a MEI também, como é que você traria os beneficiários direto dentro de uma MEI? Eu acho que isso não é possível também. Porque acho que é uma pessoa só a MEI, né? É uma pessoa. É uma pessoa só, então não. A minha ideia é que essa pessoa, sendo uma das integrantes, e se o projeto, o máximo é 200 e alguma coisa. Então, 270. A minha ideia é que se pudesse ser um representante, né, desse coletivo, faria o projeto de 80, que é o limite da MEI, que não tem limite mínimo, tem limite máximo, né? Então, foi nessa direção que eu imaginei, sendo possível fazer a MEI de um dos integrantes, representando aquela coletividade. Porque eu acho que para esse edital é difícil criar um CNPJ que atenda, né, nessa velocidade para até o dia 23 de... Mas, enfim, vamos pensar aqui alternativas. Seria interessante mesmo, né? Eu não tinha pensado por esse aspecto, é bem interessante mesmo, se puder. É porque antes 80 do que nada. Bom, gente, mais alguém teria alguma questão para trazer aqui, aproveitando a presença da Cláudia? Daniela? No caso, a Hebe despertou essa curiosidade aí, se pudesse dar uma averiguada e ver se pode, que acho que a outra, a Cláudia falou que nunca teve, né? Para ver se existe essa possibilidade também, seria interessante, né? Uma pessoa, eu, por exemplo, eu tenho uma MEI, né, que é 3 Luz Etnobotânica e Produções Culturais. Eu trabalho com etnobotânica e também com produção cultural relativa a conhecimento tradicional. Se pudesse também alguma coisa, né, a gente fazer alguma coisa relativa a isso. O projeto ele tem essa questão de beneficiar grupos, né? Então, eu acho que essa que é a questão, daí, no caso, seria um projeto individual, né? Então, eu entendo que... Para fundos, por exemplo, para fundos de arte e cultura, eles aceitam. No caso, a pessoa que tem a MEI, ela entra como representante, e aí na proposta ela explica todo o grupo que vai ser beneficiado, e é aceito para os fundos de cultura, por exemplo, que inclui patrimônio material, essas coisas. Aí não sei se o IEB poderia.
Cláudia, a Daniele, a Hebe, elas são lá de Goiás Velho, né? Dona Maria Luísa tá. também, então, né, elas têm essa situação de que os grupos são extremamente organizados, muito organizados, mas nunca se organizaram no formato de uma associação com a CNPJ e né, não dessa forma, né? Ou seja, eles trabalham sempre com uma outra organização, ou com a Diocese, ou com a Caritas, né? Também, a Caritas também está lá, em Goiás Velho. Então, seria, né, uma tentativa de encontrar uma maneira deles poderem ter acesso ao edital, né? O trabalho deles, o trabalho mesmo, né? Quer dizer, a organização social e o trabalho que eles executam lá é muito, muito, muito bonito e muito interessante. Comercialização, né, existente já, né, quer dizer, muitos comercializam, muitas raizeiras, né? Então, é um pouco nessa tentativa de encontrar um formato, né, para beneficiá-los, né? Ou seja, para que eles possam competir, porque eu acho que, logicamente, eles vão ter que montar depois, em seguida, um grupo, né, de uma associação que tenha esses beneficiários diretos, né? Mas a gente teria que encontrar aí um formato, né? Quer dizer, para ver se eles conseguem participar disso. Uhum. Vamos ver. Nós agradecemos a atenção. Estamos empenhados. Isso. A Hebe, por exemplo, é da Associação das Mulheres, né? Das Mulheres Carolinas. Coralinas. Coralinas. Isso. E só que, como eu te falei, elas, inclusive, se colocaram à disposição, né? Mas a não ser que ela trouxesse outros membros, mas aí você faz com que, né, a associação de mulheres vire uma outra coisa completamente diferente, né? Então, eu acho que não seria adequado também, né? Desvirtuar uma coisa para tentar conseguir outro Sim, formato. claro. E até uma forma de respeitar esse outro grupo que já tem essa feição direta, né? Porque no nosso estatuto a gente tem a questão também de trabalho com o bioma cerrado, com a valorização do cerrado, mas não é uma questão direta. Digamos que a gente tenha 5 mulheres que são raizeiras de um coletivo de 71, mas no caso da professora Maria Luísa e a equipe que ela coordena, são mais de 200, 300 pessoas em torno desse projeto, mas sem essa feição jurídica, né? Que agora a gente vai precisar agilizar, né, Dani e Dona Maria Luísa? Isso aí. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês. Obrigada, Hebe. A gente tem uma pergunta aqui no chat, que é: a Cooperativa de Mulheres do Cerrado poderá participar do edital? Bom, imagino que se está com o CNPJ, né, que sim. Se é um CNPJ regular, se tiver com tudo ok, acho que sim, não teria problema. Gente, mais alguma questão? Alguém queira levantar no chat ou aqui, abrir o microfone e trazer aqui para a plenária? A gente ainda está com um tempinho para responder algum questionamento. Se não, aí a gente vai partir para o encerramento. Só mais uma perguntinha. Só mais uma perguntinha. A gestão desse recurso será feita pela própria associação ou pelo IEB? A gestão é feita direto pela organização, Jaqueline. A gente vai selecionar os projetos e aí, com os projetos que forem selecionados, a gente faz o repasse como doação e quem faz toda a gestão do recurso é a própria organização. A gente vai dar todo o apoio técnico, toda a orientação, o IAB vai estar próximo dessas organizações o tempo todo para poder auxiliar vocês. Desculpa, minha voz está falhando. Para poder auxiliar vocês aí no percorrer do projeto. Ok, existe então. a proposta... Ariane, existe um calendário, né? Então, assim,
de acordo com o projeto de cada um. Então, pode ser repasse em 3 vezes, em 2 vezes, né? E daí, para ter o repasse seguinte, é preciso fazer um relatório do anterior, entendeu? Então, tem todo... E isso o EB vai apoiar. É só Ok. um esclarecimento, uma continuidade da fala da Ariane, não é o IEB que vai selecionar, tá? Tem um comitê de seleção e, né, quer dizer, que se responsabiliza pela seleção dos projetos, né? Então, não é o IEB, tá? Que seleciona. É isso, Maria, obrigada. A gente forma Tá, um comitê junto com o PNUD, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Isso. O IEB está realmente mais próximo desse auxílio com as organizações que vão estar executando as doações, então a gente é a organização que vai estar aí apoiando em campo e orientando também, mas a gente tem esse comitê da seleção dos projetos que chegarem via submissão. Jennifer? Boa tarde, tudo bem? A minha dúvida é em relação aos tipos e quais as formações que o edital vai estar oferecendo. Vocês comentaram formação de boas práticas, assessoria jurídica, o plano de ação, porque dentro do nosso projeto a gente havia colocado algumas coisas em relação a isso, de prestação de serviços, para fazer a formação, né, das pessoas dessa associação. Então, queria que falasse um pouquinho mais, que esclarecesse um pouquinho melhor em relação a isso, ao tipo de formação que vocês vão dar para nós, que já está dentro do escopo do projeto. Uhum. Vai ter a questão da formação em boas práticas de manejo de cultivo, com atividades práticas e teóricas, né? Vai ser disponibilizado um material também, como se fosse uma cartilha, né? E dentro desse processo de boas práticas de manejo de cultivo. Eu acho que o curso são 40 horas, é uma semana. Ok, tá, é o curso de 40 horas que você havia falado. Aí também tem a assessoria jurídica, uma assessoria para fazer o plano de ação. E também assessoria em gestão de negócios da organização. Que isso vai ser mais para o final do contrato, né? Assim, mais do meio para o final dos 2 anos. Entendi. Aí o que foge disso, a gente pode estar acrescentando dentro do projeto e colocando no orçamento. Sim. E daí, eventualmente, se precisar de fazer alguma revisão disso, no plano de ação vai ser possível. Ok. Né? Outra dúvida em relação... Se achar que bate alguma coisa. Sim. Outra dúvida em relação à autocertificação, se isso se aplica ao extrativismo, que eu, assim, não tenho muito conhecimento, eu queria saber se a questão da autocertificação se aplica ao extrativismo. Tem o processo de rastreabilidade hoje, que é uma certificação de rastreabilidade, etc. Então, talvez não da autocertificação orgânica, mas talvez entre essas outras certificações. Ok, basicamente é isso. Obrigada, Cláudia. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma questão ainda. Bom, então, eu acho que se alguém tiver qualquer questão ainda, a gente está com os canais de comunicação abertos até a data limite da submissão. Vou até compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Bom, a gente tem esses canais ainda para tirar dúvidas, para vocês mandarem quando forem se familiarizando com o edital, lendo, surgirem mais questões. A gente está com o e-mail, igual a Cláudia falou, o cerrado@ieb.org.br. Quem não está conseguindo abrir aí os arquivos, a gente não sabe o que está acontecendo, porque a gente testou todos os links e eles estão funcionando, teoricamente. Então, talvez seja celular que não consegue, é bom tentar no computador, mas solicita pelo e-mail. A gente está olhando o e-mail todos os dias, tentando responder, porque a gente sabe que o tempo está curto, né, para esse envio, então a gente está tentando, assim, estamos bem atentos a qualquer dúvida e mensagem que chegue.
A gente só pede para vocês identificarem no assunto qual seria o perfil que vocês estão mandando as dúvidas, se é o perfil 1, perfil 2. A gente está com um telefone de WhatsApp também, que é nesse número, que a gente está atendendo nos horários mais comerciais, de segunda a sexta às 18, que é aqui o horário de Brasília, e a gente pede até 24 horas para responder, e a gente só está recebendo mensagem, não estamos recebendo ligações por esse número. E a gente preparou um documento de perguntas frequentes, que foram as perguntas que mais chegaram nos outros editais dos outros biomas. Então, está disponível aqui no anexo D do edital também uma lista de perguntas e respostas que vocês podem consultar também. E se não acharem as dúvidas, mandem lá naquele e-mail e procurem a gente mesmo, tá, pessoal? A data de limite aí é até 23, né? É um tempo corrido, a gente sabe, mas estamos aqui do lado do IEB muito animados, assim, para participar desse processo junto com o PNUD, com o Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente está torcendo aí para que cheguem boas propostas e bastante propostas aí dos grupos do Cerrado. Bom, o que a gente tinha aqui para apresentar para vocês era isso. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a Cláudia pela sua presença e a apresentação e os esclarecimentos, e agradeço a todos vocês que estiveram aqui participando com a gente hoje à tarde. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, que precisarem. Estamos sempre por aqui. Isso, procurem a gente. Tchau, tchau, gente. Dá para vocês ficarem, dá para eu ficar aberto um pouco